Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Giro da Transparência, um programa da Nefac News que nós fazemos com os executivos de empresas premiadas com o troféu Transparência. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Marcelo Miag, que é superintendente de contabilidade da Sabesp, mais uma vez ganhadora do troféu Transparência. Miag, seja muito bem-vindo, prazer ter você com a gente. Obrigado, o prazer é meu, boa tarde. Sempre uma honra estar aqui, mais uma vez, recebendo esse prêmio. Legal. Obrigado, então, novamente. E para a gente começar, uma pergunta mais geral. Fala um pouquinho da Sabesp, acredito que a maioria deva conhecer, mas acho que sempre tem pessoas novas aí nos ouvindo, né, nos vendo, e eventualmente pode não conhecer algo sobre a empresa. Falar um pouquinho sobre a Sabesp e também os desafios que vocês enfrentaram em relação a essas questões de transparência. A Sabesp, né, ano passado, 2023, a gente completou 50 anos, né? Acho que um marco importante para a gente, né? Foi muito festejado, né? Na Sabesp, eu estou mais ou menos 15 anos quase, né? E quando eu entrei na Sabesp, pensava em ficar um tempo, né? Mas aí o tempo, as condições foram favoráveis para que eu ficasse, e você vê que lá na Sabesp é como se fosse uma família, né? O pessoal é tanto que a gente chama de sabespianos, né? Então é sempre uma família. Então a gente refez uma foto lá de 73 com o símbolo da Sabesp, algumas pessoas até que chegaram a participar. Então foi um evento bem importante, né, no ano passado para a gente, que marcou bastante. Então a Sabesp, a gente atende 375 municípios, né? Dos 375 municípios, a gente no estado são aproximadamente 28 milhões de consumidores que a gente atende. Então, troféu Transparência, dificuldades que a gente tem, né? Então, a gente, dos 28 anos de prêmio, a gente está há 25 anos participando dele. Então, no primeiro prêmio, a gente já participou. Então, demonstra aí que o histórico da Sabesp, né, já é de uma cultura de transparência, né? Então, bem antes, né, de ter o próprio prêmio, a Sabesp, por estar no primeiro ano, a gente já tinha bastante preocupação em relação a isso, né? Legal. Quando a gente fala de transparência, até para não ficar alguma coisa mais abstrata, né, para quem está nos ouvindo ou mesmo vendo, né, a gente poderia falar talvez em mais detalhes práticas e políticas que vocês implementaram, que obviamente tem também como pano de fundo esse pilar importante que é a transparência. Se você puder pegar dos últimos anos para cá, quais seriam talvez as principais práticas e políticas que vocês implementaram? O que evoluiu, sobretudo nesses últimos anos, na sua visão? Sabesp, como eu já falei, né, historicamente a gente já tem uma cultura, né, de transparência, mas acho que o importante aí na transparência dos últimos anos é a prática que a gente tem, o que a gente, numa demonstração financeira, o que a gente olha, né, para preparar. O que o leitor, o que a gente gostaria de ter de informação se a gente estivesse do outro lado lendo uma demonstração financeira. É claro que outro pilar importante é qual é o mínimo que eu tenho que divulgar de acordo com as normas contábeis, né? Então a gente se preocupa com as normas. E outro terceiro ponto, que é um pilar que a gente usa, quais são as informações mínimas, o que eu preciso, mas eu também não quando a gente prepara, a gente não pensa muito em muita informação. Porque na nossa visão também, muita informação você tira um pouco o foco, né? E às vezes muita informação, na nossa visão, é desinformar, né? Então a gente tem que focar um pouco mais nas informações para até a demonstração financeira ficar um pouco mais enxuta e ser uma leitura mais agradável, porque a gente sabe que algumas informações vai ficar muito grande, até desestimula o leitor, né? A ler uma demonstração financeira. Eu acho legal essa tua fala de procurar ter essa empatia, né? Com os olhos daqueles que estão vendo, né, as informações, o que seria importante ver, né? Acho que essa é uma preocupação muito, muito legal de você compartilhar com a gente. E ainda, né, nesse nosso tema de transparência, na sua visão, como é que você acredita que isso influencia, tá, na competitividade da Sabesp e, sobretudo, também na reputação da empresa? O que você acha que isso traz de benefício, essa prática e até mesmo esse reconhecimento da transparência? A Sabesp trabalha um serviço, né, uma concessionária de serviço público por 30 anos. Assim, você
ser transparente? Primeiro, você tem que prestar um bom serviço, né? Uhum. O outro é dar a informação do serviço que você presta, qualidade, para você aí ser avaliado do serviço que você presta, né? Então, a Sabesp presta o serviço público, que é por uma concessão. A gente tem um período de concessão, agora a gente teve uma extensão, né, um novo contrato até 2060, nos contratos que a gente tem, então a gente renovou esse contrato. Então, dar a informação para o público, para que eles possam até avaliar o que a gente faz, é super importante, né? A gente presta um serviço público, né? Então, nada mais justo do que o próprio público avaliar. Então, a gente tem muitos reguladores nessa Sabesp Capital Aberto, né? Tem ações listadas aqui e lá fora, é uma concessionária de serviços públicos, então tem o órgão regulador que fiscaliza a gente, e até pouco tempo a gente era uma empresa de capital misto, o qual o Tribunal de Contas também estava sempre lá com a gente avaliando. Então, a gente tem que ter uma estrutura, né, bem parruda para a gente conseguir ter esses controles todos efetivos, para que quando vier alguma fiscalização, a gente tenha informação suficiente e conseguir prestar a melhor informação possível. Perfeito. Em algum momento aqui, logo no começo você falou, né, da questão cultural, que de alguma maneira isso permeia, né, a organização, quando a gente pensa em transparência, né, nos seus processos, nas suas práticas. Mas como é que vocês conseguem manter alinhado, né, essas questões quando a gente olha todos os níveis hierárquicos? Como é que a gente consegue promover esse alinhamento, promover essa cultura, ou reforçar essa cultura da transparência na empresa? O que você poderia trazer para a gente, pensando em práticas da Sabesp? Quando ele fala no começo é sempre mais difícil, né? Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa e pede informação, a informação está nas pontas, né? É o pessoal que detém a informação. E às vezes você começa a pedir informação para poder divulgar, as pessoas, o primeiro impacto é: por que você precisa dessa informação? A informação é confidencial, né? E começa a não querer te dar algumas informações, né? Mas com o passar do tempo, você sentando e explicando os objetivos, né, do porquê que você precisa, do porquê, aonde isso vai afetar e quem vai receber a informação, as pessoas começam a entender e aí começam até criticar no sentido: pô, por que a gente não dá essa informação? Por que a gente não fala assim? Eles começam a dar opiniões, né? E aí, para a gente, isso foi super importante. Então, os colaboradores são importantes porque eles detêm informação, eles têm que ter o controle e ter esse conhecimento ou demonstrar para ele. E aí, no caso, é ser transparente com eles também, né? É dar a transparência do que, por que eu preciso de uma informação, por que o leitor precisa, qual o objetivo, o impacto, que eles também começam a comprar a ideia. Não, tá bom, então vamos dar a melhor informação e vamos tentar sugerir e melhorar até a informação que a gente divulga. Perfeito. Bom, a gente vem acompanhando aí uma exigência regulatória cada vez mais forte, né, sobre as empresas, em especial as empresas de capital aberto, listadas, né, aqui, lá fora, ou no caso, né, nos dois, né. Salvo o melhor juízo, em 2026 tem uma obrigatoriedade da CVM de relatório específico sobre as práticas de ESG. S1 e né? S2. Exatamente. Aí, perguntando, então, na sua visão, como você enxerga hoje a Sabesp? Ela já é reconhecida por práticas, né, sustentáveis, né, que estão muito alinhadas a esses princípios de ESG, mas como você enxerga a Sabesp hoje? Ela está plenamente preparada para esse momento novo de maior exigência, sobretudo a partir de 2026? Como é que você vê isso? Entendo que preparada 100% não, mas a gente já está no caminho, né? Então, a Sabesp já emite o seu relatório de sustentabilidade. Ano passado, né, a gente foi criado dentro da Sabesp uma superintendência ESG. Perfeito. Né? Então, exatamente voltado mais, né, para a necessidade de mercado sobre ESG, mas que no fim do dia, para a gente que vai ter que ser essa obrigação do FRS S1 e S2, vai ajudar bastante. Então, a gente já começou algumas conversas com a área, né? Então, acho que vai ter bastante sinergia, e agora a contabilidade sendo responsável também, a gente vai ter muita sinergia com essa área. Então, é importante, a Sabesp já identificou com o mercado, e não por regras contábeis ou normas contábeis, para a gente ter que seguir, mas a gente já tinha identificado que era uma necessidade de mercado, e eu acho que isso daí veio e vai ajudar bastante nessa parte de a gente atender o S1 e o S2. Bom, Marcelo, mais um ano então que a Sabesp é reconhecida, né, com o troféu Transparência. 25º, acho que é a maior ganhadora, né, dessa premiação.
O que é para vocês, né? O que significa para vocês, então, mais um ano, esse reconhecimento? Primeiro é uma honra, como eu falei, né? Tá ganhando mais uma vez, mas vira uma espécie de obrigação, né? Quando você ganha todo ano, vira uma espécie de obrigação internamente, a gente fala, tem que ter. Então, cria até uma ansiedade pro pessoal, né? As discussões de vai ganhar, não vai ganhar o prêmio. Chega ao ponto até de a gente discutir algumas notas explicativas, de tentar mudar as pessoas. Mas por que a gente vai mudar? A gente está ganhando o prêmio assim, a gente vai mudar por quê? Eu falo assim, não, claro, né? A gente tem que sempre melhorar, porque ficar fazendo a mesma coisa sempre, um dia você deixa de ser bom. Vamos acertar, vamos errar, faz parte, né? Mas eu falo assim, a gente tem que sempre buscar, e naqueles 3 tópicos que a gente falou, a gente tem que sempre pensar o que a gente, se tivesse do outro lado, gostaria de ter a informação. A gente pensando assim, eu acho que a gente sempre vai tentar trazer a melhor informação possível, e no final do dia, né, a gente já vê pelo próprio reconhecimento, né, de estar 25 anos ganhando o troféu, né, sendo avaliado por pessoas, né, profissionais de mercado, entidades reconhecidas no mercado, a gente vê que a gente está fazendo o caminho certo, a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa, né? Então é sempre muito bom, mas também uma pressão, né, interna, mas legal. Bom, Marcelo, né, obrigado, né, pela presença, né, pela participação aqui com a gente. Também quero agradecer ao pessoal de casa, né? Sou o Guilherme Dutra, Head de Finanças da Nefac, e antes de finalizar aqui, passar novamente a palavra aqui para o Marcelo, para ele fazer os comentários finais e a despedida aí. Primeiro, parabenizar por manter esse troféu, algo super importante para a sociedade, né? Acho que mostrar as empresas que são e se preocupam com a transparência, acho que é super relevante, né? No mundo de hoje, já vem há um certo tempo, né? Já são 28 anos de prêmio, super importante, né? Agradecer e parabenizar todos os colaboradores da Sabesp, né? Time de contabilidade principalmente, né? Que é o que a gente está lá, mas as áreas, como eu falei, as áreas participam muito, né? Ajudam muito a gente, e sem informação a gente não consegue prestar uma boa informação para a sociedade com transparência. Então, agradecer e parabenizar todo o time da Sabesp. Obrigado, parabéns para vocês também. Bom, para vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela audiência. E não se esqueçam de seguir a Nefac e ficar por dentro das nossas novidades. Então, acesse as nossas redes sociais. Até a próxima. A água é a essência da vida. E transformar vidas é a nossa essência. Como? Com saneamento além do básico, preservando a vida da natureza através da economia circular, melhorando a saúde da Dona Miriam com água tratada, garantindo qualidade de vida para o Mateus, com a recuperação do rio Tietê, dando mais dignidade à família Santos, com abastecimento regularizado. E mais, saneamento além do básico é ver essa felicidade do seu José de finalmente ter um comprovante de residência. E isso é transformador. Isso é a Sabesp. Nossa missão é mais do que ser a melhor empresa de saneamento do mundo. É ser a melhor para o mundo. Levando sempre inovação, ética e transparência ontem, hoje e sempre. Sabesp. Nossa essência é transformar vidas.